Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o encerramento da semana no dia 25 de novembro de 2022. Vem comigo. Então vamos lá. Aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem só um caráter educacional. E outra coisa, pessoal, eu estou gravando hoje o vídeo na sexta, meio-dia. Então o pregão aqui no Brasil e nos Estados Unidos não terminou, né? Só que em virtude do feriado de ontem dos Estados Unidos, o Thanksgiving, né? E também hoje geralmente tem baixa liquidez lá, eu acho que vai mudar muito pouco do que a gente vai comentar, ok? Bom, então eu vou falar aqui o cenário macroeconômico nos Estados Unidos, nada mudou da semana passada para cá. Juros no Brasil seguem pressionados. Commodities, o destaque ainda é o petróleo em queda, tá? Vou atualizar as bolsas americanas, dólar, e depois eu vou comentar se o Ibovespa, nessa pernada de queda, se ele já fez fundo. Bom, então, inflação e juros nos Estados Unidos, nada mudou. Venho comentando com vocês desde janeiro que o assunto do ano seria a inflação, o que realmente aconteceu, e que no mês passado, né, a inflação nos Estados Unidos já deu uma desacelerada. A gente comentou também que a inflação nos Estados Unidos teve o pico no meados desse ano. Ou seja, a inflação ainda é um problema, mas parece que o pior já passou. Em virtude disso, a taxa de juro de 10 anos dos títulos americanos estavam ontem negociadas a 3,68. A gente tem que lembrar que a gente chegou a 4,25. Bom, o Fed tinha subido 0,75 no comecinho de novembro, né? E o pessoal já ontem, com a divulgação, na quarta, com a divulgação da ata do FONC, né, do Banco Americano, ele já prevê que na próxima reunião possivelmente vai vir 0,50. Ou seja, a gente subiu fortemente a taxa nos Estados Unidos, está em 4, aqui está errado, é 3,75 a 4, e possivelmente vai vir meio, e nas outras vai desacelerando até parar. Essa é a expectativa do mercado. No Brasil, a Selic está parada, né? Mas os juros futuros continuam em alta depois da eleição do presidente Lula, aonde ele, até o momento, não mostrou muito entusiasmo na responsabilidade fiscal. E o grande problema que o mercado teme é que hoje a dívida do Brasil em relação ao PIB está a menos de 80, que se ela pode estourar para os próximos anos. Venho comentando com vocês que o driver principal de 2023, sem dúvida, vai ser a responsabilidade fiscal. E quando a gente tem estresse fiscal no Brasil, juros futuros sobem, câmbio sobe e bolsa cai, que é o que a gente viu nessas semanas após a eleição do presidente Lula. A gente teve um pequeno aumento logo após a eleição, mas à medida que foi tendo o governo de transição com comentários sobre a responsabilidade fiscal, acabou que a bolsa despencou, né? Bom, eu estava comentando que os juros estão em alta, mas os juros futuros negociados na B3. A Selic, ela continua em 13,75 nas últimas duas reuniões. A expectativa do mercado até a eleição era que a Selic iria se manter em 13,75 por algum tempo, lá para abril, maio, começaria a cair. Todavia, com os comentários do governo de transição, que está abandonando o tripé macroeconômico, a meta fiscal, o que a gente aconteceu? Essa Selic pode voltar a subir. E essa é a preocupação do mercado. E o mercado que vinha num juros de lado, né, ele disparou há 2, 3 semanas para cá. Tá? E aí, quando o cenário para 2023 era queda de juros, aumento do preço dos títulos. Por isso que a gente comentava que seria interessante comprar pré-fixado e inflação. Porém, com esses novos comentários sobre a política fiscal, a expectativa pode ser que aumento de juros
com queda nos preços dos títulos. Tá? Então, por exemplo, dia 10/11, 2029, que estava sendo negociado abaixo de 12, já foi para quase 13, né? E os juros futuros continuam subindo fortemente, né? A semana passada até mostrei para vocês que durante o pregão, quando o juro dispara muito ou fica muito volátil, você não tem os tesouros, nem o tesouro pré-fixado e nem os títulos vinculados à inflação por essa instabilidade dos juros. Eu olhei ontem, o pré-fixado aqui de 2029 chegou a 13,43,6. Lembrando que durante os últimos dias chegou a bater mais de 14. Tá? Só para vocês terem uma noção, eu peguei aqui, isso aqui é os juros de 2029 nos últimos 4 anos. Ó, lá em 2018, ele bateu em torno da casa de 13,50, agora bateu de novo, né, no meados desse ano e agora está tentando romper. Tá? Então, assim, se a gente tiver algum aceno para não responsabilidade fiscal, esse juro futuro vai subir. Todavia, se num primeiro momento, né, o governo Lula sinalizar esse ajuste fiscal, a tendência do juro é cair. E nós vamos ter que aguardar qual que vai ser o movimento. E aí, pessoal, eu acho que tanto o movimento dos juros, dólar e da bolsa vai depender muito das notícias do governo de transição. Tá? Então, pessoal, eu já vinha falando isso antes da eleição e agora mais ainda, né? A gente tem que ter caixa. O que é o caixa? Que é título pós-fixado com liquidez imediata. No momento atual, de muita incerteza, é o melhor nicho. Quem acompanha os vídeos do canal, você sabe que a gente sempre faz uma diversificação muito grande. Bom, commodities mudou muito pouco. O ouro tinha perdido o 1.700, cerca de 2 a 3 meses atrás. Trabalhou ali entre 1.600 e 1.700 por algumas semanas e voltou para casa entre 1.700 e 1.800, pouca variação da semana passada para cá. O petróleo, ontem eu olhei, ele continua caindo um pouco mais, né? Lembrando que na semana passada ele já tinha caído de 95 para 87 e agora caiu para 84. O porquê disso? Porque o Covid voltou a piorar na China e mais lockdown acaba diminuindo a atividade econômica por lá. Ontem o minério estava praticamente estável, né? Lembrando que esse patamar de 92, ele é muito distante do topo do ano passado, em mais de 200, e muito longe do piso de 2016, abaixo de 40. Soja continua alta, mais estável, trigo a mesma coisa. Então as commodities, pessoal, eu venho sendo até repetitivo, né? Elas continuam em alta, porém, nos últimos meses, relativamente estável, exceto o petróleo e o minério de ferro que a gente vem comentando durante as semanas. Bom, bolsas americanas, elas seguem em alta, né? Elas fizeram um fundo duplo, comentado aqui no canal, no final de setembro, comecinho de outubro, um W, né, o fundo duplo, e a gente comentava que o alvo desse W seria a faixa aqui de 34 mil pontos no Dow Jones. Ele quase chegou lá semana passada, nessa também aproximou e aqui está tentando romper. Tá? Eu particularmente acho que a Bolsa Americana está um pouquinho esticada, mas ela ainda não sinalizou correção. E pode ser, pessoal, que essa correção não venha ainda esse ano. Pode ser que o mercado ande de lado aqui e ainda suba mais um pouco, porque a sazonalidade é favorável ao mercado, geralmente novembro e dezembro, né? E aí essa correção vai ficar para o ano que vem. Ou a partir da semana que vem a gente já ter correção se novas notícias surgirem, principalmente se forem notícias ruins. O importante é o seguinte, a Bolsa Americana recuperou bem, especialmente o Dow Jones, né? E está numa faixa de resistência. O normal seria a correção. Porém, em virtude da sazonalidade, talvez esse movimento continue por algumas semanas. Tá? E aqui é aquilo, né, pessoal? Ó, o Dow Jones continua numa tendência de baixa, né? Fundos descendentes, né? Topos descendentes, porém, esse último topo pode estar sendo rompido. E para quebrar uma tendência de baixa, a primeira coisa é superar o topo. Isso aqui é um gráfico semanal, pessoal. Isso aqui, se o Dow Jones subir aqui, superar, e depois fizer um recuo e um fundo mais alto que esse aqui,
a gente pode estar retornando para o bull market. Depois nós vou comentar a opinião do Larry Williams. No S&P a mesma coisa, olha lá, a gente está na tendência de baixa, ó, está na tendência de baixa no gráfico semanal, porém, olha aqui, a gente está encostando na linha de tendência de baixa. Se romper, pode ser o primeiro sinal de mudança de tendência. Por enquanto, a gente está, o mais provável, a gente está num rally de alta dentro de um bear market, dentro de um mercado de baixa. Ok? O Nasdaq, a mesma coisa. Bom, então, graficamente, na minha opinião, antes de falar a opinião do Larry Williams, a gente teve desde o último fundo, no final de setembro, comecinho de outubro, a gente teve uma boa recuperação, já estaria na hora para alguma correção, porém ainda não temos essa sinalização. E pela sazonalidade pode ser que a gente continue um pouco mais. Tá? O Larry Williams ele fez essa apresentação pública, tá? Meados de novembro, onde que ele vê novembro em alta, talvez dezembro em alta, ele vê uma correção janeiro e fevereiro, para a partir de março a gente começar um período de alta mais prolongado. Isso aí baseado em ciclos de ativos, né? Mas assim, o que a gente tem de fato é aquilo, o mercado americano teve uma boa recuperação, pode continuar em alta em virtude do momento. Eu via muita oportunidade no mercado americano, quando ele bateu lá 3.500, no S&P principalmente. Agora, a mais de 4.000 pontos, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela. Inclusive, em algumas ações lá fora, eu realizei parcialmente lucros. Porque o mercado, né, por exemplo, do S&P saiu de 3.500 para 4.000 pontos, o Dow Jones saiu de 30.000 para 34.000 pontos. Acho que no momento atual, quem quiser continuar comprado, beleza, mas comprar agora eu particularmente não compraria. Eu esperaria algum tipo de correção, seja agora ou no começo do ano. Tá? Então, curto prazo ficou mais desafiador após essa correção, essa recuperação, né? Eu vejo um viés positivo para o ano de 2023, apesar de um começo provavelmente ruim, eu concordo com o Larry Williams, né? Mas no longo prazo a gente tem que selecionar boas ações, tá? Sempre comprando aos poucos e sem exagerar, tá? Bom, dólar no Brasil, o dólar ontem, esse gráfico é de ontem, ele tinha recuado um pouco, nos primeiros, esse aqui é o gráfico semanal, então ontem ele tinha recuado um pouco, hoje ele está trabalhando na faixa aqui de 3,535, tá? Então ele está naquela faixa que eu vou mostrar para vocês, ó. Ele continua naquela faixa entre 5,50. Se o fiscal piorar, nós vamos superar os 5,50 em rumo aos R$6 ou mais. Se o fiscal melhorar, a gente perde os 5. Tá? Lembrando que eu venho comentando que a taxa justa do dólar estaria em torno de 4,25. O dólar index ontem ele trabalhou em torno de 105, 106, ok? E lembrar que ele já atingiu 114. Então o dólar index perdeu força lá fora. Tá? Então uma das coisas que estava pressionando muito o dólar frente ao real era o dólar index, já cedeu. O cenário político já acabou, a gente não tem mais incerteza. O governo Lula foi eleito. Agora resta a situação fiscal. Se isso aqui melhorar, aumenta o fluxo para B3. Como a bolsa está muito barata, a gente deve ter uma bolsa em alta e o dólar em queda pela entrada de fluxo estrangeiro. Lembrando que no Bank of America ele coloca, né, no melhor cenário o dólar pode ir a 4 e no pior ele pode ir a 7,5. Ok? Isso aqui eu já tinha mostrado. Bom, para finalizar, pessoal, eu fiz uma série de vídeos sobre macroeconomia, política e investimentos, está muito legal. Já foram 2 vídeos para o ar e o último vai durante a próxima semana. Assistam. Bom, então está aqui o gráfico do Ibov da semana passada, né? A gente comentava que o Ibovespa tinha feito um pivô de baixa, tinha caído fortemente de 120 mil para 107, que a gente estava numa zona de suporte. Ainda coloquei, será que nós vamos perder os 107? Se perdesse, a gente ia para 195. Mas existia uma chance interessante
do Ibov parar por aqui, o que realmente aconteceu. Então, o Ibovespa fez fundo. Inclusive, no dia de ontem, a gente teve uma subida, uma alta interessante. Porém, o volume foi muito baixo em virtude do feriado nos Estados Unidos. Tá? Hoje, o mercado estava caindo, na última vez que eu olhei, caindo em torno de 1%. Mais uma vez, sem muito volume. Bom, então assim, o que eu acredito que o Ibov vai fazer? A gente está, no curto prazo, numa tendência de baixa. O mais provável é que a gente recuperasse um pouquinho mais, talvez buscasse aqui a faixa dos 114, 115 e depois voltar a cair e perder esse fundo, certo? Essas notícias continuarem ruins. Porém, pessoal, o que eu tenho visto, qualquer notícia boa aqui, o mercado, por estar muito barato, pode superar esses 115 e ir em direção 120 fácil. Porque o mercado está muito volátil em virtude das notícias de cunho político. Então, volatilidade vai continuar, o suporte está em 107 mil, viés de baixa em virtude do governo de transição. Aquilo que eu já tinha comentado, manter bom caixa. Tesouro Selic ou fundo DI pós-fixado. Tá? Aproveitar as oportunidades. Tem muita ação, pessoal, que despencou nas últimas semanas, especialmente as small caps, especialmente. E aí é um trabalho de formiguinha você selecionar dentre as small caps quais que vão ter melhor desempenho nos próximos anos, tá? Outra maneira é você comprar através de ETF. Eu já gravei essa aula que você tem, por exemplo, o Small 11, que é um ETF que segue a um grupo de small caps. Eu, muitas vezes, essa é a minha preferência de investimento nas pequenas empresas. Tá? Tenho, para finalizar, os últimos slides, já mostrei que, né, o principal driver é o fiscal e aquilo que eu já comentei nas últimas aulas. Né? O Brasil tem tudo para ter um ótimo desempenho nos próximos anos, desde que tenha responsabilidade fiscal. E mesmo você tendo responsabilidade fiscal, você pode ter uma boa responsabilidade social. As duas coisas andam junto. Comentei muito sobre isso na aula de macroeconomia. E aquilo, né? Será que mais uma vez a gente vai perder uma oportunidade né? Como o Roberto Campos fala, né? A gente sempre perde essa oportunidade. Pode ser que mais vezes, né? O que eu estava vendo sobre esse governo de transição, sobre as falas iniciais, agora já deu uma moderada no tom, é que já estava colocando gasolina num país totalmente dividido, aonde que, independente da eleição de Bolsonaro ou Lula, precisaria dessa responsabilidade fiscal para a gente crescer. Tá? Ontem o mercado subiu porque especulou-se no Ministério da Economia uma dobradinha do Haddad, que seria um quadro político do PT, mas um economista do PSDB, muito ligado ao Alckmin, que fez o Plano Real. Por isso que ontem subiu. Mas ontem subiu, pessoal, sem volume financeiro. Então nós vamos ficar nessa. Muito volátil nos próximos dias e semanas. Notícias positivas, a gente pode dar uma tocada para cima. Agora, se vier notícias ruins e a bolsa lá fora for corrigir, nós vamos perder os 107 mil pontos. Tá? Então é hora de muita cautela, selecionar alguns bons ativos sem acabar com o caixa. Tá? Porque eu vejo muita oportunidade, pessoal, em virtude da bolsa brasileira estar muito barata. Só que é o seguinte, o que está barato pode ficar ainda muito mais barato. A grande questão que eu vejo da gente investir na bolsa agora, pessoal, é que a gente tem muito mais upside, a gente tem muito mais caminho para subir do que para cair. Porque a bolsa já está tão barata, pessoal, tão barata, que só uma catástrofe do ano que vem para a bolsa cair a menos de 95 mil pontos. Essa é a projeção dos principais bancos. Então é só uma catástrofe mesmo. Agora, se a gente melhorar, hoje que a gente está em torno de 110 mil pontos, a gente pode romper o topo histórico de 130 mil e ir embora. Mas vai depender muito do fiscal. Então, pessoal, mantenha muito a diversificação. Tá? A gente está num cenário binário. Não dá para a gente... então eu vou só colocar bolsa. Não dá. Então eu vou dólar. Não, você tem que fazer uma carteira
muito bem diversificada. Então, meus amigos, lembrem que eu gravei no meio do dia, ainda tem algumas horas de pregão, acho que não vai mudar muita coisa, em virtude do feriado nos Estados Unidos que foi ontem e hoje, tem liquidez baixa lá e aqui, tá? E um abraço a todos. Boa Copa!